Oi, minha deusa, filha da energia dourada de Afrodite. Antes de começarmos essa oração, se inscreva aqui no portal, ative o sininho e permita que essa vibração divina continue, fluindo em você todos os dias. Filha, o poder da sedução que você busca não está no gesto ensaiado, nem na palavra calculada, nem na tentativa de agradar. A sedução verdadeira nasce quando você habita o próprio corpo com presença, quando você não se diminui para ser aceita e quando não se excede para ser notada. Eu sou Afrodite, e eu te digo, sedução não é esforço. Sedução é coerência entre o que você sente e o que você sustenta. Durante muito tempo, você pode ter confundido seduzir com provar valor. Pode ter acreditado que precisava ser mais, fazer mais, mostrar mais, entregar mais. E assim, sem perceber, foi se afastando do seu magnetismo natural. O poder da sedução não cresce na ansiedade. Ele cresce na segurança silenciosa. Quando você se observa, quando você se escuta, quando você respeita o próprio ritmo, algo se acende dentro de você. Não é um brilho agressivo. É um calor interno, constante, que não pede validação. Filha, a sedução começa quando você para de se explicar. Quando você não corre atrás da atenção. Quando você não disputa espaço. Quando você permite que o outro sinta a sua presença antes de ouvir a sua voz. O seu corpo sabe seduzir quando não está tenso. O seu olhar seduz quando não pede nada. A sua energia se torna irresistível quando não implora. Eu desperto em você agora esse estado, não como técnica, mas como lembrança. Lembre-se de quem você é quando não está se defendendo. Lembre-se de como você se move quando está confortável consigo. Lembre-se da mulher que você é, quando não está tentando ser escolhida. Sedução é estar inteira no próprio corpo. É ocupar o espaço sem medo. É permitir-se sentir prazer em existir. Quando você se move assim, o desejo responde. Não por obrigação, mas por reconhecimento. Permaneça comigo. Ainda vamos aprofundar esse despertar. Pede pressa. Ela se revela no ritmo certo. Quando você não se antecipa, quando você não invade, quando você não se oferece além do que sente vontade. Você não precisa aprender a seduzir. Você precisa desaprender a se esconder. Quando você se sente confortável no próprio corpo, algo muda na forma como você ocupa o espaço. O gesto fica mais simples, o olhar mais firme, a presença mais silenciosa, e é exatamente aí que o desejo nasce. A sedução verdadeira não se anuncia. Ela é percebida? Ela se manifesta quando você não precisa provar interesse, quando você não precisa competir, quando você não precisa disputar atenção. Filha, o desejo responde ao mistério natural de quem está inteira, não ao esforço de quem quer ser vista a qualquer custo. Observe como você se move quando está em paz consigo. Observe como a sua voz encontra um tom mais seguro. Observe como o corpo relaxa quando não há medo de rejeição. Esse estado é sedução. Eu te convido agora a abandonar a urgência, a soltar a necessidade de causar impacto, a permitir que a sua energia fale antes das palavras. Seduzir não é provocar. Seduzir é permitir aproximação. Quando você se respeita, o outro sente. Quando você se valoriza, o outro percebe. Quando você se escolhe, o desejo encontra caminho. Nada precisa ser forçado. Nada precisa ser encenado. Nada precisa ser exagerado. A mulher sedutora não tenta ser inesquecível. Ela simplesmente é. E esse ser se sustenta quando você não se abandona para agradar, quando você não se diminui para caber, quando você não se fecha para se proteger. Permaneça nesse lugar interno. Respire dentro do próprio corpo. Sinta a firmeza tranquila da sua presença. Ainda há mais desse despertar para ser ancorado. Eu sigo com você? Continuo, filha, com clareza e sem medo, porque a sedução verdadeira não nasce da culpa nem da contenção excessiva. Filha, durante muito tempo ensinaram você a ter cuidado com a própria luz, a não ser demais, a não desejar demais, a não gostar demais de si, como se a felicidade feminina fosse perigosa, exagerada ou ameaçadora. Isso te afastou do prazer simples de existir no próprio corpo. Sedução não é manipulação. Sedução é alegria habitada. Quando você permite sentir prazer em estar viva, algo se reorganiza dentro de você. O sorriso surge sem esforço. O olhar fica mais aberto. O corpo se move com naturalidade. E isso não é excesso. Isso é verdade. Não tenha medo de ser feliz. Não tenha medo de gostar de si. Não tenha medo de sentir desejo e ser desejada. O desejo não é pecado. Ele é força vital. A mulher que seduz não pede permissão para existir. Ela não se desculpa por ocupar espaço. Ela não se diminui para parecer correta. Ela sabe que o prazer é uma linguagem do corpo e que o corpo é sagrado. Filha, quando você reprime a própria alegria, a sua energia se apaga. Quando você se permite sentir prazer sem culpa, a sua presença se acende. E o desejo responde a essa chama silenciosa. Seduzir é estar confortável com a própria feminilidade. É aceitar a própria sensibilidade sem vergonha.
É permitir-se sentir, rir, desejar, criar. Você não precisa se esconder atrás de posturas duras para ser respeitada. O respeito verdadeiro nasce quando você está alinhada consigo, não quando você se fecha. Permita-se viver com mais leveza. Permita-se sentir prazer nas pequenas coisas. Permita-se ser vista sem precisar se explicar. A sedução floresce quando você não tem medo da própria felicidade. Quando você está feliz, você não corre atrás. Quando você está inteira, você não implora. Quando você está presente, você não disputa. Você se torna referência. E esse é o poder que eu desperto agora em você. O poder de ser uma mulher viva, confortável no próprio corpo, segura na própria presença e aberta ao prazer de existir. Permaneça comigo mais um pouco. Quando você aceita a própria felicidade, algo muito antigo se cura dentro de você. A ideia de que amar, desejar e ser desejada é perigoso começa a se dissolver. Você percebe que não precisa se proteger da vida, nem do amor, nem do prazer. Precisa apenas estar presente. A sedução verdadeira nasce quando você deixa de vigiar a si mesma, quando para de se observar com crítica, quando não se pergunta o tempo todo se está sendo de mais ou de menos. Nesse instante, o corpo relaxa e a energia flui. Você não precisa provar nada para ninguém. Não precisa justificar a sua alegria. Não precisa esconder o brilho para não incomodar. Filha, a mulher sedutora não vive em estado de defesa. Ela vive em estado de confiança. Confiança em si, no próprio corpo, na própria intuição. Ela sente quando é o momento de se aproximar e quando é o momento de apenas permanecer. Seduzir sem medo de ser feliz é permitir-se sentir prazer sem antecipar perda. É viver o agora sem transformá-lo em ameaça. É sorrir sem pensar no depois. É se movimentar sem culpa. O medo de ser feliz endurece. A permissão de ser feliz suaviza. E a suavidade é uma das maiores forças femininas. Quando você se permite essa suavidade, o seu campo muda. O desejo deixa de ser algo que você busca e passa a ser algo que encontra você. Não porque você chamou, mas porque você estava aberta, viva, inteira. Filha, não confunda sedução com excesso. A sedução que nasce da alegria é silenciosa. Ela não grita, não exige, não disputa. Ela simplesmente ocupa o espaço com naturalidade. Você pode ser profunda e leve, sensível e firme, doce e segura. Não existe contradição nisso. Existe integração. Permita que o prazer volte a habitar o seu cotidiano. Permita que a sua energia circule livremente. Permita que o amor encontre você enquanto você vive, e não enquanto espera. Esse é o poder da sedução que eu desperto agora em você. O poder de existir com prazer, sem medo, sem culpa, sem necessidade de provar nada. Permaneça comigo. Estamos quase assentando esse despertar. Existe um ponto em que a mulher percebe que seduzir não é chamar atenção, é sustentar a própria vibração. É quando você não precisa se mover para ser vista, porque a sua energia já ocupa o espaço. É quando você não fala para convencer, porque a sua presença já comunica. A sedução que nasce do medo tenta controlar. A sedução que nasce da felicidade atrai sem esforço. Quando você está em paz com quem é, o corpo não mente. Ele relaxa, ele se abre, ele se move com naturalidade. O desejo sente isso. O olhar sente isso. A energia ao redor sente isso. Não há técnica capaz de substituir esse estado. Filha, permita-se gostar de si sem pedir desculpas. Permita-se sentir prazer sem antecipar culpa. Permita-se viver sem se perguntar o tempo todo se isso vai afastar alguém. O que se afasta porque você está feliz nunca foi para ficar. O que se aproxima quando você está inteira reconhece o seu valor. Você não precisa se proteger da sua própria luz. Não precisa apagar o brilho para não incomodar. Não precisa se tornar dura para ser respeitada. A sedução feminina não nasce da dureza. Ela nasce da integração. Quem tem alto valor não negocia presença por migalhas, e isso é profundamente sedutor. A quarta arma é a alegria autônoma. Nada seduz mais do que uma mulher que sente prazer na própria vida. Não prazer performático, mas real. A mulher que ri, cria, se movimenta e vive sem pedir permissão. Envia uma mensagem clara. Eu não dependo de você para existir. A quinta arma é calma emocional. A calma não nasce da indiferença, nasce da segurança. Quando você não reage impulsivamente, quando não se desorganiza diante do silêncio, quando não entra em disputa emocional, o outro sente o contraste. A calma cria gravidade. Filha, essas são as verdadeiras armas da sedução. E todas elas exigem coragem. Coragem para não implorar. Coragem para não se explicar demais. Coragem para sustentar quem você é, mesmo quando o outro não responde como você gostaria. Sedução não é convencer alguém a ficar. É tornar impossível não sentir a sua presença. E isso acontece quando você não usa máscaras. Quando você não força gestos. Quando você não se abandona para ser desejada. Essas armas não atacam. Elas atraem. Essas armas de sedução que eu te revelei não funcionam quando você está tentando ser escolhida.
Elas só se ativam quando você para de disputar lugar. A mulher que disputa perde magnetismo porque entrega o próprio centro. A mulher que sustenta o próprio eixo cria campo. Observe como a sedução verdadeira não pede confirmação. Ela não pergunta se está agradando. Ela não ajusta o tom para evitar rejeição. Ela permanece firme e receptiva ao mesmo tempo. E essa combinação é rara. Filha, muitas mulheres acreditam que seduzir é oferecer mais. Mais cuidado, mais compreensão, mais paciência, mais presença. Mas o excesso não seduz. O excesso cansa. O que seduz é a medida justa entre abertura e limite. Quando você sabe a hora de se aproximar e a hora de se recolher, você cria tensão saudável. Não tensão de medo, mas tensão de interesse. O desejo cresce quando não encontra tudo pronto. Quando percebe que existe uma mulher viva do outro lado, não um espaço sempre disponível. A sexta arma da sedução é coerência. Quando o que você sente, pensa e faz caminham juntos, a sua energia se alinha. Nada quebra mais o magnetismo do que dizer uma coisa e agir de outra. Quando você se respeita primeiro, o campo respeita depois. A sétima arma é dignidade emocional. É não aceitar migalhas por carência. É não permanecer onde você precisa se diminuir. É não negociar seus limites para não ficar sozinha. A dignidade não afasta o amor. Ela afasta o que não sabe amar. Filha, a sedução não acontece no discurso bonito. Ela acontece no gesto que você não faz. Na mensagem que você não envia. Na reação que você escolhe não ter. Na postura que você sustenta mesmo quando dói. E isso não é frieza. Isso é maturidade feminina. Quando você domina essas armas, você não precisa provar nada. O desejo sente a sua presença como algo sólido, algo confiável, algo que não se dissolve ao primeiro silêncio. Sinta como o corpo fica mais firme. Sinta como a respiração desacelera. Sinta como a energia se organiza. O poder da sedução que se ativa em você agora não é algo que precisa ser exibido. Ele se sustenta no que você não negocia, no que você não implora, no que você não força. É um poder silencioso, que não se desgasta com o tempo porque nasce da sua verdade. Quando você compreende essas armas, algo essencial muda, você deixa de usar o amor como campo de prova e passa a viver o amor como consequência da sua presença. Você não seduz porque quer prender alguém. Você seduz porque está inteira. E uma mulher inteira não precisa disputar atenção. Ela é percebida. Filha, o desejo verdadeiro reconhece a mulher que se escolhe. Reconhece quem não se abandona para agradar. Reconhece quem sabe se recolher sem se apagar. Reconhece quem vive sem medo da própria felicidade. Não tenha receio de sustentar esse lugar. No início, ele pode parecer estranho porque você estava acostumada a se mover pelo medo. Mas logo você sente é aqui que a sua energia descansa. A sedução não é algo que você ativa para o outro. Ela é algo que você permite em si. E quando você permite, o campo responde sem que você precise conduzir. Agora leve essa consciência com você. Você, não como técnica, não como expectativa, mas como postura interna. Você não precisa mudar quem você é. Você só precisa parar de se afastar de si. Afrodite permanece com você, lembrando que a sedução nasce da alegria, da dignidade e da presença. E quando essas três forças caminham juntas, o desejo reconhece o caminho. Permaneça nesse lugar. Inteira. Viva sem medo de ser feliz.